é podermos agora anunciar: Deus vai falar. Você recebe essa palavra? Deus vai falar. Deus vai falar. O tema de hoje é o que acontece no terceiro céu que influencia a nossa vida pessoal. Bíblia na mão. Quem tem a sua Bíblia, levante a sua Bíblia, espada de dois gumes. A Bíblia é a arma mais poderosa que existe. A Bíblia é sagrada. Vamos abrir a palavra do Senhor em 2 de Coríntios, capítulo 12, versículos 1 a 6. A minha Bíblia está na página 222, do Novo Pacto, da Nova Aliança. Diz assim a palavra do Senhor: se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso. Ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. De tal coisa me gloriarei, não porém de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Pois se eu vier a gloriar-me, não serei nércio, porque direi a verdade, mas abstenho-me, para que ninguém se preocupe comigo mais do que em mim vê ou de mim ouve. Que esta palavra abençoe todos os corações, todos os presentes. Vamos orar ao Senhor. No altar está a nossa bispa, minha amada esposa, fazendo comunicação. Muito obrigado. I love you so much, forever and ever. Obrigado, amor, pela tradução. Vamos orar ao Senhor. Senhor Jesus Cristo, chegamos ao momento mais importante da nossa reunião. Aquietamos os nossos corações, porque queremos ouvir os mistérios de Deus revelados à tua igreja. São as profundezas do teu coração. Por isso, Senhor, com temor e tremor diante da tua palavra, eu te peço, Senhor, usa a minha vida, meus lábios, minhas cordas vocais, todo o meu ser, para que esta palavra viva seja semeada como uma semente viva, uma semente que nunca deixará de dar frutos até a eternidade. Revela-te, Senhor, mostra-nos a importância do conhecimento, porque é pela falta do conhecimento que o povo de Deus tem sido destruído. Então, que os teus lábios se abram neste lugar e que o Senhor nos fale, em nome de Jesus. E a igreja do Senhor diga amém, amém e amém. Muito obrigado, meu bispo amado. Meus amados irmãos, minha família bendita, família de Deus, aqueles que são nação santa, raça eleita, povo de propriedade exclusiva de Deus, são selo do meu apostolado, cartas escritas por Deus, meus filhinhos em Cristo Jesus. Hoje nós vamos conhecer algo muito profundo. Uma revelação forte de uma experiência que o apóstolo São Paulo teve e que acabamos de ler nas Sagradas Escrituras. Posso lhe asseverar
que este é um dos momentos mais profundos da Bíblia Sagrada. São os mistérios de Deus. Os mistérios da vida espiritual de Paulo, que passarão agora ao nosso conhecimento e, quizás, à prática fiel da palavra. Veja então o que o apóstolo São Paulo diz. Lembre-se que ele aos Gálatas disse que o que ele pregava, o que ele ensinava, ele não aprendeu de homem algum. Ele aprendeu direto de Jesus. Então ele descreve o que nós entendemos ser um arrebatamento. Paulo descreve um arrebatamento e diz que ele foi levado ao terceiro céu e chamou a este lugar de paraíso. Diz o versículo número 4, ele foi arrebatado ao paraíso. E ele ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. Ele chamou a este momento histórico, o momento mais importante da vida do apóstolo São Paulo, chamou de terceiro céu, chamou de paraíso. E lembre-se o que diz o versículo 1, ele diz, ainda que não nunca vem, passarei as visões e revelações do Senhor. Então nós temos aqui hoje algo muito substancial, intenso, intrigante, instigante para a vida espiritual. Visões e revelações que levaram o apóstolo da graça de Deus, aquele que revelou o evangelho da graça, o evangelho da incircuncisão, diz que teve visões e revelações que o levaram ao terceiro céu, ao paraíso. E veja como é que ele se explica, porque parece que ele não está se referindo a ele. Dizem nos versículos 2 a 4, conheço um homem em Cristo, que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Ele diz que esse homem não sabe se no corpo, fora do corpo, não sei. Então ele descreve este homem que era ele como se fosse uma outra pessoa. E ele diz, sei que tal homem, no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis. Diz que há 14 anos atrás. Eu estava ontem, quando estava estudando esse assunto, e disse, Senhor, há 14 anos ele também teve algo importante que está no livro de Gálatas 2, ele diz assim, 14 anos depois subi outra vez a Jerusalém, com Barnabé levando também a Tito, subi em obediência a uma revelação. Então, aqui se casa alguma coisa, os 14 anos, Deus trazendo algo importante, revelação. Aqui a igreja começa a ter substância, que a igreja começa a ser edificada verdadeiramente. E ele disse, eu lhes expus o evangelho que prega entre os gentios. Este evangelho que ele prega entre os gentios, há 14 anos atrás, ele o conheceu por um arrebatamento, por uma revelação que o levou ao paraíso. Portanto, as coisas que Paulo diz, e que são parte da nossa vida da Igreja Cristo Vive, não são coisas aprendidas por homens ou ensinadas por homens. Foi Deus que revelou a Paulo para que ele pregasse, portanto, as mensagens de Paulo, as 14 epístolas de Paulo, de Romanos ao livro de Hebreus, são revelação para os gentios. Portanto, existe um evangelho da circuncisão para os judeus, que Pedro era o principal anunciador, e existe o evangelho da incircuncisão para os gentios. Então, quem são os gentios, quem são os judeus? Os judeus são um povo que Deus livremente os escolheu, separou, os salvou, por amor. Eles não têm nenhuma qualidade especial em termos de carne e sangue, mas foi o povo que Deus disse, eu quis amar-vos.
para a salvação. E quem são os gentios? São aqueles que, não tendo sangue de Israel nas suas veias, portanto não temos nada de judeu, todavia fomos predestinados, chamados, justificados e glorificados para a salvação. Tanto a salvação pertence aos judeus por nação escolhida, separada, amada por Deus, porque Ele livremente quis amá-los, e Ele chama de meu povo. Mas Jesus disse: eu tenho outras ovelhas que não são deste aprisco dos judeus. A mim me convém conduzi-las. Quem são as outras ovelhas que não são dos judeus? Os gentios, nós predestinados. Portanto, quem é que chamava de gentio quem não fosse da raça? Os judeus. Os judeus nos chamavam de gentios. Então nós fomos gentios. O dia em que Jesus se revelou à nossa vida, passamos a ser cristãos, porque Ele nos predestinou. Então existem dois povos, judeus e gentios, com mensagens específicas. Uma para o povo judeu, a lei de Moisés; uma para o povo gentio, a graça que veio por intermédio de Paulo. Você se recorda que Paulo diz: sede meus imitadores, está falando na igreja, sede meus imitadores como eu sou de Jesus. Então nós estamos fazendo a coisa certa. O nosso ministério está em linha com a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós não temos nada judaizante, nós não temos sacrifícios, vigílias, jejuns, óleo, sacudimento, reteté, nós não temos nada disso, faz parte do nosso ministério. Somos um povo consciente, culto, ensinado, sábio, tem revelação, tem olhos espirituais iluminados, compreende a herança e a esperança dos santos. Então, eu quis dizer isso porque ele disse: há 14 anos, não sei se no corpo, se fora do corpo, esse homem foi arrebatado ao terceiro céu. Então Paulo fala dessa experiência de maneira indireta. Foi uma coisa que me chamou a atenção. Diz: um homem. Ele podia ter dito eu. Disse: um homem. Então ele estava se referindo a si mesmo na terceira pessoa. Não sabe se foi uma experiência física, se espiritual, mas que Deus permitiu que ele estivesse no paraíso e ouvisse coisas que não podem ser explicadas humanamente. São as coisas inefáveis que o homem não entende. Portanto, é muito interessante nós pensarmos juntos sobre isso. As coisas humanas têm uma explicação humana. As coisas de Deus são por revelação. Há coisas que humanamente o ser humano nunca entenderá. Você quer ver, por exemplo, a predestinação. A Bíblia diz que Deus nos conheceu de antemão e nos predestinou para Ele. Esta palavra predestinação, isso não pode ser entendido com ouvidos humanos apenas. São coisas inefáveis. Saber que Deus me criou em espírito antes da fundação do mundo, quando as estrelas da alva cantavam e os filhos rejubilavam, antes de Deus ter medido a terra, antes de Deus lançar os alicerces da terra, eu já existia. Oh, Deus me formou no ventre da minha mãe, ainda era informe, Ele já conhecia até os meus dias, quando nenhum deles tinha existência. Gente, isto é inefável. Humanamente as pessoas dizem: o quê? Então, se Deus tem os predestinados, nós não precisamos mais de pregar, porque o predestinado virá ou não virá. Exatamente o contrário. Isto é tão inefável que a pessoa só vem se ela for predestinada. E se ela é predestinada, ela tem que ouvir a palavra e dizer: eu recebo Jesus como meu Senhor e Salvador. São as chamadas ovelhas. A minha pergunta aqui: pode um lobo dizer amém para Jesus? Não. As ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Ele disse em João 10:26: vós não credes porque não sois minhas ovelhas. Quer dizer que há duas sementes nesta terra: as ovelhas, os cabritos, o trigo e o joio. Pode o trigo virar joio, o joio virar trigo? Diga não. Pode? Não. Pode um lobo virar ovelha, uma ovelha virar lobo? Não.
quem nasce ovelha, vive ovelha, morre ovelha. Quem é lobo, nasce lobo, vive lobo, morre lobo. Então, há coisas inefáveis. Coisas que às vezes não podem ser explicadas humanamente. Por que Deus me amou? Sei lá, me amou. Como é que eu vou explicar isso se sequer eu o vejo? Como é que eu posso acreditar em Deus se eu não o vejo? A Bíblia diz que o meu espírito testifica com o Espírito de Deus que eu sou filho. Então eu acredito que eu sou filho. Isso foi-me testificado pelo próprio Espírito Santo. Agora, diga isto a uma pessoa que não tem entendimento. Ele diz, não pode ser assim. A minha avó dizia, Ave Maria. Porque são palavras inefáveis. Por exemplo, ele diz, salvação, das minhas mãos ninguém arrebata. Aí vem a igreja tradicional e diz, perdeu a salvação, o diabo te arrebatou. Jesus diz, ninguém pode, está nas minhas mãos para sempre. Eu lhes darei vida eterna, nenhum deles se perderá. A igreja diz, não, você pecou, você perdeu a salvação. Eu vou lhe dizer uma coisa. Se o meu pecado, se eu tivesse um pecado muito feio, o sangue de Jesus tem mais poder do que o meu ou o seu pecado. Então, quando a Bíblia diz, nas minhas mãos ninguém arrebata, a tendência de quem não conhece as coisas inefáveis, as revelações e visões, a primeira coisa vai dizer, está errado, salvação se perde, põe as barbas de molho. Eu não te contei aqui que uma vez eu preguei, há muitos anos, preguei em Portugal, na igreja original minha, que era a Assembleia de Deus da Neves Ferreira, e eu preguei sobre a salvação eterna do cristão. E quando eu fiz um apelo, o coral ficava em cima do altar, o coral desceu todo, muitos pastores vieram, não tinham a certeza da salvação. Então foi uma bênção de Deus. Quando terminou aquilo tudo, aquele mover extraordinário, o chefe da igreja subiu no púlpito e disse assim, atenção, hein? O que este jovem disse, ele nem me chamou de pastor, o que este jovem disse, e eu era de lá, põe as barbas de molho, porque salvação se perde. Eu falei baixinho, já perdeste. Se você acredita que se perde, você se perde. Porque eu decido quando eu quiser, eu tenho um livre-arbítrio. Jesus disse, não fostes vós que me escolheste. Jeremias diz, não cabe ao homem determinar o seu caminho. Então você vê, há coisas tão inefáveis, tão sobrenaturais, tão fora do contexto humano, que elas só podem ser entendidas por revelação. Não podem ser explicadas. Por que eu estou aqui? Como é que eu posso explicar por que eu estou aqui? Isso não tem explicação. Isto é divino, é sagrado, é de Deus. Então, após esta visão gloriosa, diz nos versículos 7 a 9, e para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne. Atenção, todo mundo diz assim, não, espinho na carne é porque Paulo tinha um problema de olhos, porque Paulo... Todo mundo inventa uma história, porque ele escrevia em letras grandes, porque ele tinha um problema ocular. Não. Ele disse que um espinho na carne era um mensageiro, não era um homem, mensageiro de Satanás. E agora a história conta que quando ele fundou a igreja de Corinto, depois se ausentou, quando voltou, havia um homem dentro da igreja, falso, que contaminou a igreja toda falando mal de Paulo. E Paulo chamou este um espinho na minha carne, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear a fim de que eu não me exalte. Então ele falou em soberba e exaltação. Depois diz no versículo do número 8, por causa disto, por causa desse enviado de Satanás, que era como se esbofeteasse Paulo, ele disse, eu pedi 3 vezes, pedi ao Senhor que o afastasse de mim. É uma pessoa, era um enviado de Satanás dentro da igreja de Corinto, contaminando a igreja, falando mal de Paulo,
criando narrativas, histórias muito negativas de Paulo, para que o povo se desviasse dos propósitos de Deus. Por causa disto, eu pedi ao Senhor 3 vezes que o afastasse de mim. Então ele me disse: Paulo, a minha graça te basta, porque o poder é aperfeiçoado na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Então, agora você vai começar a entender que o apóstolo Paulo foi honesto, sincero. As revelações eram tão grandes, e isto é um perigo para a igreja de Jesus, ele alerta isso, que a tendência, por exemplo, se uma pessoa é curada na igreja, a tendência é o pastor dizer: mas eu é que orei. Você já viu as pessoas: eu fui na casa da irmã tal, eu orei, e se eu não tivesse ido, ela não seria curada. Isto traz o quê? Exaltação pessoal, traz soberba ao coração. Então Paulo diz: olha, para que eu não seja soberbo e não me exalte, Deus disse: vou permitir um enviado de Satanás que se tornou um espinho. Então 3 vezes eu pedi: Senhor, remove esse espinho, tira essa pessoa da igreja. Era um mensageiro de Satanás. E qual foi a resposta? A minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Ou seja, Deus está dizendo: eu não divido a minha glória. O que você tem, o homem não pode ter bem algum se do céu não lhe for dado. Então tudo, isto não pode ser motivo de exaltação ou, antes de chegarmos ao terceiro céu, para a nossa vida. Deus dá experiências sobrenaturais aos seus servos, mas nem tudo pode ser revelado. Algumas coisas pertencem definitivamente aos mistérios de Deus. Temos várias passagens que dizem a verdade. Amós 3,7, o profeta menor: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Então, há mistérios de Deus que não vêm pela uma ovelha, vêm pelo profeta. Eu me recordo, há muitos anos atrás, uma senhora chegou aqui e disse: eu tenho um recado de Deus para a sua vida. Eu falei: recado de Deus? Não. A igreja tem um profeta. O que Deus quer falar à igreja, Ele não fala pela ovelha, Ele fala pelo profeta. A ovelha ouve o profeta falar. E eu olhei para a senhora, ela estava com os olhos meio com proptose, sei lá o que era, muito esbugalhados. Eu repreendi, disse: em nome de Jesus. Ela caiu aí, entrou debaixo daquele banco. Era um demônio. Era uma pessoa possuída por um demônio que veio aqui para perturbar o culto. Então disse: Deus revela aos profetas para que os profetas revelem ao povo de Deus. Efésios 3,5 diz: o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito. Quer dizer que toda a palavra para os gentios, as 14 epístolas de Romanos e Hebreus, são palavras de revelação que Paulo teve quando subiu ao terceiro céu, quando foi arrebatado ao paraíso. E muitas das coisas que Paulo diz são tão inefáveis, tão fora da compreensão humana, que elas têm que ser recebidas por fé. Deuteronômio 29, as coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem, a nós e aos nossos filhos, para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Então, há coisas que Deus não revela. Eu tenho essa experiência, há coisas no meu coração que são entre mim e Deus. Cada um de nós, todos nós temos coisas que entre o ser humano, entre o eleito de Deus e Deus. Porque se eu fosse dizer todas as coisas que Deus me diz, certamente amanhã as mídias sociais estariam dizendo que eu sou um falso profeta. Salmo 25, não, Jó 11, 7 a 9. Porventura desvendarás os arcanos de Deus, ou penetrarás até a perfeição do Todo-Poderoso? É possível nós desvendarmos os mistérios, os arcanos de Deus e penetrar até a perfeição do Todo-Poderoso?
como as alturas dos céus, é a sua sabedoria. Que poderás fazer? Mais profunda é ela do que o abismo. O que é que você pode saber? Então Jó começa a descrever a grandeza de Deus de tal forma, as alturas, a sabedoria de Deus, as alturas, né? A sabedoria chega até o céu. E aí vem pessoas e dizem, não, porque eu cheguei na igreja e disse, olha só, se você não me der isto, não fizer aquilo, eu rasgo a Bíblia. É uma falta de sabedoria e de conhecimento das pessoas, tadinhas. Elas não têm culpa, não são ensinadas, o povo perece. O povo perece. Então ele diz, a medida é mais longa do que a terra, mais larga. Está falando da sabedoria de Deus. Por isso são palavras inefáveis. Imagina a sabedoria maior do que a terra, maior que as alturas. E depois nós dizemos, Senhor, o dízimo é da lei. Aí depois a pessoa diz, não, eu tenho que me batizar, porque a igreja tal batiza, então eu vou chamar Deus de mentiroso, que ele não fez a obra completa, e eu vou me batizar. E então, você sabe, a sabedoria é mais longa, é mais alta, é intensa. Então, eu gosto muito deste conhecimento de Deus mais alto. Então, eu sempre me submeto ao que Deus diz. Está na Bíblia? Eu creio. Eu não posso dizer, está na Bíblia, mas eu tenho dúvidas, eu acho que é porque o ovo está mais caro e tal. E se o ovo está mais caro, não coma ovo, coma pedra, faça alguma coisa. Então, eu gosto muito da sabedoria de Deus. Sabedoria de Deus é que constrói a nossa vida. O conhecimento e a sabedoria de Deus. Salmo 25, 14 diz, a intimidade do Senhor é para os rebeldes. Deus não tem nenhuma ligação com rebeldia. A intimidade do Senhor é para os que os temem. Quem teme, diga amém. Aos quais ele, aquele que teme, aos quais ele dá a conhecer o quê? Os seus mistérios, a sua aliança. Então, alguns mistérios de Deus são segredos temporários. Deus tem oculto, mas vem o profeta e revela. Paulo disse isso em Romanos 16, 25. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu evangelho, olha o atrevimento de Paulo, o meu evangelho, a graça e a pregação de Jesus, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos, e que agora se tornou manifesto, foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento de Deus eterno, para a obediência por fé entre todas as nações. Havia muita coisa oculta. Deus revela a Paulo. Paulo escreve 14 epístolas. Aqui é revelação. Aqui não temos um coach. Paulo não disse, eu sou um coach, e eu sou um influencer. Ele não diz isso. Diz, o que eu prego, amado, é tão inefável, que às vezes a minha carne quer vir acima, me ensoberbecer e me exaltar. Então Deus permitiu lá um mensageiro de Satanás na igreja de Corinto, me esbofeteava, eu pedi, Deus, tira esse espinho, tira esse cara aqui do ministério. E Deus diz, não, vou deixar mais um tempo para que você não se ensoberbeça. Então as grandes revelações às vezes são acompanhadas de provações. Um espinho na carne serviu para manter Paulo humilde, dependente do Senhor, para que ele não se ensoberbecesse. Apóstolo, por que a soberba é tão problemática na vida de um crente, especialmente de um líder, que Deus permite ser esbofeteado por um falso profeta dentro da igreja, esbofeteando, plaft, para que ele não se ensoberbecesse? O que é a soberba? A soberba é um perigo que pode levar à queda espiritual de uma pessoa, de uma igreja, e à destruição dela. Veja o que ele diz em Provérbios 16, 18. A soberba precede, vem antes da ruína. Toda vez que há um soberbo ou uma soberba, pode escrever, está escrito, vai se arruinar. E essa altivez, porque Paulo diz, para que eu não me exalto, para que eu não me ensoberbecesse.
essa altivez do espírito leva a quê? A queda. Então Deus não queria nem que Paulo se arruinasse, nem que caísse, e ele permitiu um mensageiro de Satanás dentro da igreja de Coríntios para os bofetear. Então a soberba precede a ruína, a altivez, a vaidade, procede a queda. Mateus 23, 12, assim: a quem a si mesmo se exaltar, ensoberbecer, porque fui eu, se não fosse eu, então será humilhado. A quem a si mesmo se humilhar, veja que isto é uma atitude nossa, faz parte do nosso caráter. Ou eu sou uma pessoa humilde e Deus me exalta, ou eu sou uma pessoa que me exalto e Deus me humilha, permite que eu seja humilhado. Então, a soberba, toda pessoa com soberba, o coração se fecha, não aceita correção, não aceita disciplina, não aceita a voz do Espírito Santo. Por quê? Porque a pessoa confia em si mesmo. Você já não ouviu o crente dizer: eu confio no meu taco? Meu taco. Então, a pessoa confia em si mesmo, ela não depende de Deus. Ela não ora, ela não tem compromisso, ela não vem com firmeza e sistematicamente à igreja. Não, porque ele diz: não preciso de igreja, eu não preciso da Bíblia, porque amado, fuja disso. Estou lhe falando honestamente, fuja disso, porque é ruína e queda. Então, é bom cultivar um espírito humilde. Reconheça que toda a honra, toda a glória pertencem somente a Deus. Pastor, eu trouxe esta pessoa à igreja, olha, se não fosse a minha patela já exposta, o menisco extruso, de tanto que eu fiquei com o joelho no chão, se não fosse isso, essa senhora não estaria aqui. Isso é uma soberba. Uma coisa é dizer: eu fui instrumento de Deus, Deus me usou, está aqui, foi Ele que fez, foi Ele que preparou os caminhos. Agora dizer: se não fosse eu, olha, apóstolo, meus cotovelos tudo é sangue, é crosta, meu joelho nem lhe mostro, porque a patela está fora. Eu olha, fiquei ali nos pés de Deus, de Senhor, olha só, olha bem para mim, cara, você sabe o que eu sou? Eu sou a Cisporina. Meu marido é o Godofredo. Nós temos domínio sobre a igreja depende de mim. Eu já disse várias vezes às minhas filhas: quando o papai morrer, e a minha filha anda sempre: pai, não fale nisso. Até tinha um corinho que eu cantava aqui muito, a minha filha: não canto. Mas a realidade é esta: todos nós vamos morrer, nós nascemos para morrer, todos nós estamos aqui, um dia vamos morrer, sabia disso, né? Eu não. Tá bem, depois eu vou lá ter com você. Então, temos que ser pessoas humildes, amado. Não leva a nada a soberba, pá. Bater de frente, não perdoar, não amar, não faça isso. Coração humilde sempre é exaltado por Deus. A quem se exalta é humilhado, a quem se humilha vai ser exaltado. Isso é um chamado para nós pastores, porque às vezes o indivíduo chega: hoje é o terceiro domingo, a igreja quase cheia, as pessoas vieram, né? Porque eu orei. Matire, nunca dê glórias ao pastor da igreja, não dê glórias a ninguém humano. A glória pertence a Jesus. Não, ele disse: eu não divido a minha glória com outrem. Então, é muito bom. É muito bom quando a pessoa é humilde. Amados, se todos os governantes deste país soubessem que todos vão morrer, ninguém trataria o povo como é tratado. Porque estamos construindo. Amado, se alguém disser a um rei, um dia você vai morrer, o rei vai acordar para a realidade, que ele acha que é eterno. Há pessoas que vivem como se nunca fossem morrer, há pessoas que morrem sem nunca ter vivido.
sem ter esta experiência dinâmica de regeneração, de vida com Deus. Há pessoas que partem para o Sheol, porque nunca entenderam Jesus, nunca ouviram a palavra, e muitos ainda vão para o Tártaro, que é a filosofia grega ensina que é um lugar abaixo do inferno, tão más que são as pessoas, amado. Então, o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Significa o quê? Que nós temos limitações. Todos nós somos humanos. Todos nós temos os receios, os temores. Eu já não te contei aqui, quando eu fui fazer a cirurgia da perna para tirar os parafusos e as placas, a minha pressão foi a 19/10. Sim, mas o senhor não é um homem tão corajoso. Eu sou muito corajoso, mas, meu irmão, naquela hora... O que eu vou fazer? Eu descobri que eu ainda sou humano. Então, a verdadeira força do cristão não está na ausência de dificuldades, mas na dependência de Deus. Diga, eu dependo de Deus. Pronto. Significa humildade. Humildade. Agora veja o que diz o versículo 10. Porque quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte. Quando eu sou fraco, quando eu reconheço, eu não tenho capacidade alguma. Eu sou o menor dos apóstolos. Eu não sou digno de ser chamado de apóstolo. Eu sou o que sou pela graça de Deus. Quando eu entendo isso, aí eu sou o quê? Forte. Dependente de Deus. Então vamos voltar ao assunto. Eu dei uma caminhada para abrir a mensagem. Vamos voltar ao tema que é o coração desta mensagem. Vamos voltar ao versículo 2. Conheço um homem que em Cristo há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu, no corpo, fora do corpo, eu não sei, quem sabe disso é Deus. Então agora Paulo diz que foi arrebatado ao terceiro céu. O que está sugerindo Paulo? Se ele foi a um terceiro céu, significa que há um primeiro e há um segundo. Isto é uma concepção judaico-cristã. Os judeus creem dessa forma, os cristãos predestinados creem desta forma. Então o que é o primeiro céu? O primeiro céu é a atmosfera da terra, até onde há ar. 3, 4, 5 quilômetros já não há mais ar. Então é o céu visível. Daqui da terra até onde os teus olhos enxergam, chama-se o primeiro céu. Diz em Gênesis 1:20, disse Deus: povoem-se as águas, enxames de ser vivente, voem as aves sobre a terra, sobre os firmamentos do céu. Então, quando eu olho e vejo a lua, sol, estrelas, daqui até lá, chama-se o primeiro céu, que é onde está a igreja, as regiões celestiais. Vamos ver isso em Efésios 6, 12 e 13. A nossa luta não é contra sangue nem carne, contra principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais nas regiões celestes. Então, a nossa luta é nas regiões celestes, é o primeiro céu. É onde há ar de respiração, até onde os meus olhos chegam ao firmamento, chama-se o primeiro céu. Efésios 1:3 diz: bendito Deus e Pai nosso Senhor Jesus Cristo, nos tem abençoado com toda a sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo. Então, este é o primeiro céu, regiões celestiais, o reino, o reino celestial, a igreja. Nós estamos no primeiro céu. Efésios 2:6 disse, juntamente com ele nos ressuscitou, nos fez assentar em lugares celestiais em Cristo Jesus. Então, são lugares celestiais. O reino, a igreja, o reino dele. Você sabe, a única instituição que Deus criou foi a igreja. Deus não criou mais nada. O resto é tudo humano. O resto é tudo quebrável, falível. A igreja não. Ele disse, eu edificarei a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Porque nós estamos nas regiões celestes, estamos no primeiro céu. O segundo céu é a região acima, onde está o sol, lua, estrelas, os corpos celestes. Acima disso, que os nossos olhos já não conseguem atingir. Gênesis 1, 14 a 17 diz, disse também Deus, haja luzeiros no firmamento, nos céus, para fazer separação entre dia e noite, sejam eles sinais para estações, para dias e anos. E sejam luzeiros no firmamento dos céus para iluminar a terra. Então, acima dos luzeiros, sol, lua, estrelas, há um segundo céu, que é onde estão onde está o firmamento, o universo todo,
que você não vê com os teus olhos, põe aquela lente, aquela lupa gigante, você consegue ver um negocinho lá, mas nós não temos, o ser humano não tem contato com essa área. E aí vem o terceiro céu, que é o mistério inefável que Deus quer revelar hoje. O que é o terceiro céu? Primeiro céu, até onde os meus olhos veem, o ar, a atmosfera. O segundo céu, para além do sol, luas, estrelas, o firmamento. E o terceiro céu, onde é a morada de Deus. É o céu espiritual. Paulo chamou do paraíso, é onde Deus habita. E onde Paulo foi levado e teve revelação das insondáveis riquezas de Cristo, da multiforme sabedoria de Deus, que Jó disse que a sabedoria é mais alta, é maior do que a terra, e depois a gente põe dúvidas em Deus. Será o benedito Deus? Existe, não existe? A sabedoria dele, a multiforme sabedoria de Deus, os mistérios de Deus, isso é muito profundo, são palavras inefáveis, não pode ser explicado apenas com a razão humana, não é conhecimento empírico, verdade? Não é um conhecimento empírico, não é uma coisa que eu vá à universidade e aprenda no banco da universidade, é Deus que revela. Nós temos gente aqui na igreja, não tem cultura, nunca estudou, domina a Bíblia toda. E tem gente que tem mais cultura e diz, por isso é que Deus separa os pequeninos, os humildes, para não haver confronto. Deus não quer confrontos, Ele tem o povo dele não é para se opor a Ele, o povo dele é para seguir a palavra do Senhor. As minhas ovelhas, disse Jesus, minhas ovelhas. Então o terceiro céu, diz o Salmo 11:4, o Senhor está no seu santo templo. Nos céus tem o Senhor o seu, é o terceiro céu, onde está o trono de governo. Os seus olhos lá do terceiro céu estão atentos, as suas pálpebras sondam os filhos dos homens. Você acredita na grandeza de Deus, que Ele lá do terceiro céu olha e nos vê aqui na terra? Como é que eu vou explicar isto? Isto é inefável, isto é mistério revelado. É dizer eu creio, ponto. Pastor, mas o cachorro só vê até 500 metros, a cobra vê de 50 metros, o não sei o que vê, a águia consegue ver 2 quilômetros, e Deus vê tudo. Por isso, qualquer passo que eu dê na terra, os olhos de Deus, mas é só no apóstolo? Não, todo mundo, porque Ele é onisciente, Ele é onipresente, Ele é tem todo o poder, tem toda a grandeza, todo o poder, sabe de tudo, está em todos os lugares. Essa é a grandeza de Deus. É lá que está o seu trono. É lá que está o seu trono, é o seu santo templo. Então nós temos alguém que nos governa, que olha, os seus olhos nos veem, nos enxergam aqui na terra, e é de lá, no trono, no santo templo de Deus. Apóstolo, eu sou evangélico há 500 milhões de anos, nunca ouvi falar nisso. Você nunca ouviu falar de muita coisa que só neste ministério se fala. São coisas reveladas aos profetas. Apocalipse 4, olha que lindo, precioso, dramático. Depois dessas coisas disse João, olhei e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta, ao falar comigo, dizendo, sobe para aqui, te mostrei o que deve acontecer depois destas coisas. Imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono está alguém assentado, aleluia, e no trono está alguém assentado. Quem é que está assentado no trono? Diga Jesus. Ele é o único Deus, diga Ele é o único Deus, diga Ele é o soberano, Ele tem todo o poder, toda a honra, toda a magnificência, diga um amém aí. Isso mesmo, alguém assentado no trono, aleluia. Então, quantas pessoas tinha e quantos tronos tinha?
Um trono, uma pessoa. Então não tinha três, não tinha Pai, Filho e Espírito Santo. Não, por quê? Porque Cristo, o Pai e o Espírito Santo são um. Não porque eu ouvi dizer que tem uma trindade. Me mostra na Bíblia. Se tiver, eu deixo de ser pastor hoje. Está na Bíblia? Não, então não é Deus falou. Não, Deus não falou. Porque isto que está aqui, que foi escrito durante 1500 anos, por 40 homens, em 3 distintos continentes, isto que está aqui, que tem 63.799 conexões, isso não pode ser humano, mano. Isso não é um filósofo que toma-lhe um Berry Night e vai de madrugada e começa, porque eu estou vendo, porque eu vi. Não tem nada disso. Foi Deus. A palavra de Deus é útil, foi inspirada pelo Espírito Santo. São os arcanos de Deus. Por isso é que nós temos esse cuidado, até de gravar os testemunhos dos irmãos. Pastor Rob, vai na capela, vai ali na entrada. Qual é o seu testemunho? O que você achou do culto? O que Deus falou? É importante você saber que você vem a esta igreja para ouvir Deus. Não é para ouvir o pastor da igreja, é para ouvir Deus falar. O terceiro céu é a morada de Deus, é onde está o seu santo templo, é onde está o seu trono. Ele está sentado, significa que não existem 3 deuses. Jesus é o único Deus, está sentado no trono. Salmo 86:10 diz: pois tu és grande e operas maravilhas, só tu és Deus. Ele é grande, ele não é um Deus raquítico, amedrontado. Eu estou batendo na porta, quem abre, me dá uma chance, me dá uma chance. Pô, depois a gente vai comer um hambúrguer junto e tal, me dá um ovo maltine, mas não muito batido, que eu gosto de sentir o ovo maltine. Eis que estou à porta e bato. Deus está falando para uma igreja, já eram salvos. Só que eles andavam ali mal na sua relação com Deus, e Deus diz: você tem que me ouvir. Se você me ouvir, você vai ser íntimo comigo. Eu vou entrar, vou sentar e vou cear contigo. Porque é o costume dos judeus. Os judeus só recebem em casa quem é íntimo com ele. Ele não recebe qualquer pessoa. Nem você deve receber. Nem ser constante na casa dos irmãos. Sabia disso? A Bíblia diz: não sejas constante na casa do irmão, porque te sairá mal. Eu tenho esse costume. Toda a minha vida, tudo, a minha família, tudo é tratado aqui dentro da igreja. Nós não temos reuniõezinhas particulares para queimar um churrasco, para falar mal daquele. Não, não temos isso. Nossa família não ousa tocar na glória de Deus, nem ousa ir contra a Bíblia Sagrada. Fomos todos criados para servir a Deus. Jeremias 10:10 disse: mas o Senhor é verdadeiramente Deus. Ele é o Deus vivo, diga Deus vivo. Ele é o rei passageiro, vai passar tudo. É? Não, diga rei eterno. Do seu furor trema a terra, e as nações não podem suportar a sua indignação. Uau! Este é o Deus que eu sirvo. Não é o Deus que eu barganho com ele. Olha só. Está vendo aqui, ó? Não, eu tenho muito temor. Eu vou te dizer em particular, amanhã já vai sair contra mim, mas paciência. Eu chego a ter momentos que eu tenho medo. Não é aquele medo aterrorizante, sabe? Mas eu prefiro ser assim, de que botar o pé fora dos trilhos. Aqui nós temos experiências dramáticas aqui na igreja, com tocar nas coisas de Deus, sabia? Todas as pessoas que tocaram, por exemplo, no dinheiro de Deus deste ministério, todas se rebentaram. Todas. Morreram. Um morreu com um controle remoto, quando foram descobertos, tinha bicho na cabeça e tudo. Então nós somos muito tementes no ministério. Todos somos muito tementes. E não pode ser de outra forma. Senão não é igreja. O culto, nós somos reverentes. Nós podíamos aqui saltar um rock, mano. É só pegar um guitarrista, manda um... todo mundo aqui doidão e tal, botar um fogo de artifício explodindo na porta da igreja, todo mundo comendo pipoca. Agora você sabe, tem igreja que tem um pipoqueiro de uma empresa na porta, o pessoal pega pipoca, Coca-Cola, entra no culto tudo escurinho, comendo pipoca, e o culto está correndo. E o culto está correndo, ninguém tomando pipoca com Coca-Cola dentro. Tudo isso se faz numa grande armação mentirosa de falsos líderes.
Isaías 45, 5 diz: eu sou o Senhor, não há outro, além de mim não há outro Deus. Eu te cingirei, ainda que não me conheces, para que se saiba até o nascendo do sol, até o poente, alfa e ômega, o princípio e o fim. Além de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Não há Buda nenhum, não há nenhum Shirvá, não há Confúcio, não há nada. Isso é criação do homem. O único que sempre existiu, sempre, o eu sou, chama-se Jesus Cristo. A única palavra que é inerrante, infalível, está aqui na Bíblia Sagrada, que eu amo. Isto aqui não é para botar debaixo do tapete do carro, numa prateleira com pó. Isto é para ser amado, lido. Sabe o que é que eu faço? Quando eu termino a minha leitura diária, eu ainda dou um beijo na Bíblia. Obrigado, Senhor, porque eu beijei muito santinho da Igreja Católica. Pastor, o senhor está nervoso? Não, estou só te explicando, estou numa boa, calma. Assim diz o Senhor que criou os céus, o Deus que formou a terra, que fez e estabeleceu. Não criou para ser um caos, mas para ser habitada. Deus não criou isto tudo tão lindo, a terra, mano, para ser o caos que nós vivemos hoje. A vida não tem valor mais, Paulo, não tem valor. Ninguém saca a arma, mata, esfaqueia a mãe, corta o pescoço da namorada, enterra no quintal, diz que sumiu, enterra, empareda, bota a pessoa numa parede, bota cimento. A perversidade do ser humano é muito dramática, mano. O diabo está endemoniado. Graças a Deus que há um povo escolhido, separado, lavado, purificado. Povo da Igreja Cristo Vive, aqui no Brasil, no mundo, somos 123 países. A maioria dos lugares eu nunca irei, não conheço as pessoas, mas são pessoas que dizem: fui salvo pela graça. Não tem templos, o templo delas é aqui. Olha, a nossa igreja de Portugal não tem templo. Todos estão unidos aqui ao apostolado, o templo. As pessoas se vestem para assistir ao culto, não fica de pijama em casa, se veste e fica em casa, porque como é que nós vamos fazer, e onde estão assim, como é que nós poderíamos fazer igreja em 123 templos, em 123 países? Nem no Brasil nós conseguimos. Isto aqui é um mundo. 1 Timóteo 6,15, o qual em épocas determinadas há de ser revelada pelo bendito e único soberano Rei de Reis, o Senhor dos Senhores. Versículo número 16, o único possui imortalidade, o único. Buda morreu, Confúcio morreu. Todos os outros nomes, para depois não vir uma ação contra a igreja, todos os outros nomes morreram. Ele ressuscitou. Ele vive. O único que possui imortalidade, que habita numa luz inacessível. Está vendo? No terceiro céu não tem essa luz aqui embaixo, é a luz de Deus, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver. O senhor está lendo a Bíblia mesmo? Estou lendo a Bíblia. Ninguém viu. Não, mas tem uma irmã chamada Irmã Batata, uma profeta ali, uma profetisa, que ela diz que vai todo dia, senta com Jesus, toma um café da manhã, porque lá não é caro nem barato, é bom. Então toma um café da manhã com Jesus, a gente troca um papo, depois eu deixo, à noite volto, digo: oi chefe, tudo bem? Vou dizer. Isso é pura mentira, isso é ilegalidade, isso é paganismo, isso não é de Deus. Ninguém viu, diz a Bíblia, homem algum jamais, nem é capaz de ver. Então como é que eu vejo Deus? Olhando o meu irmão que está do meu lado. Somos a imagem e semelhança de Deus. Então olha o seu irmão e diga: tu tens a imagem e semelhança de Deus. Tens a imagem, TikTok, tens a imagem e semelhança de Deus. Alguns não falaram isso, hein, irmã? Tem que falar todo mundo. Versículo, capítulo 1 Timóteo 1,17, vamos lá. Assim é o Rei eterno, imortal, invisível. Olha aí. Onde os homens dizem que têm contatos humanos, ele diz: é invisível, é imortal, o único, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos, amém. Então nós estamos tratando de um Deus que é o único Deus. Por isso até o nosso glória a Deus não pode ser glória a Deus, minha palminha com um dedo, não pode, tem que ser glória a Deus. Diga glória a Deus. Isso. Exatamente.
Ele é um só Deus, Ele é Pai de todos. Todos foram criados, todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele, visíveis e invisíveis. Diz em 1 Coríntios 8,6: todavia para nós há um só Deus. Diga, para nós também só há um só Deus, o Pai, de quem todas as coisas, de quem são todas as coisas e para quem existimos. Nós existimos para Deus. Eu não existo para ficar queimando churrasco ao domingo na minha casa. Eu existo para Deus. Só estou aqui porque Ele me criou, Ele me tirou da morte, Ele me fez um novo. Para Ele nós existimos. É um só Senhor Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e também nós também por Ele. Meu corpo, meus ossos parece que estão pegando fogo, amado. Portanto, Paulo fala do terceiro céu, o lugar onde Deus está no trono, lugar que Ele governa, onde Ele está entronizado. Agora, onde os salvos viverão eternamente, a Nova Jerusalém. É no terceiro céu que Jesus exerce a sua autoridade suprema. É onde Ele lidera e libera todos os decretos. É onde Ele julga, é onde Ele manifesta a sua ira. Tudo isso, manifestação de Deus, atinge a terra, impacta a vida. O seu governo está sobre os seus ombros. Disse Isaías 9,6: o menino nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros. Quem governa esta igreja? Jesus. Se o pastor juntar as botas, isso é o português que fala, viu? O que vai acontecer? A igreja é dele, vai continuar. Vai ter a bispa Ana Carolina na frente do trabalho. E tudo continua. Porque a igreja é dele. O governo é dele. Amados, como nós poderíamos sobreviver e subsistir se isto tudo não fosse de Deus? É lá que Ele liberou hoje decretos em nosso favor, amado. É lá que Ele nos governa, é lá que Ele move o seu reino, é lá que Ele atinge todos os escolhidos dEle. O que sai do trono celestial não pode ser barrado na terra. O que Deus sela, o inimigo não pode apagar. O que Deus decreta, ninguém pode revogar. O que Deus começa, ninguém pode impedir. Isaías 43:13. Ainda antes que houvesse dia, eu era. Antes da fundação do mundo, eu era. Nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agora vamos todos ler em voz alta, gente, em voz alta, vamos lá. Agindo eu, quem pode impedir o agir de Deus? Quem pode apagar um decreto de Deus na nossa vida? Quem pode trancar uma porta que Deus abre? Quem pode sustentar ferrolhos, trancas de ferro e de bronze? Quem pode? Ninguém. Esse é o Deus anunciado deste altar. Diga glória a Deus. Aleluia. Então, meus amados, esta é uma revelação para os eleitos, para a igreja, para os redimidos. O tempo da restauração de todas as coisas está em andamento. O tempo do avivamento está próximo. Ele já decidiu o nosso destino. Ele já foi adiante. Nada pode deter um decreto dele. O que vem do trono vem de soberania. Nenhuma força pode resistir ao que Deus já decretou e já assinou. Ninguém pode resistir. O reino está avançado. Eu vou lhe dizer, filho amado, ouça o seu profeta. Nós não somos apenas espectadores. Nós somos agentes da manifestação do governo de Deus. Isaías 14:27 diz: porque o Senhor dos Exércitos o determinou. Quem o invalidará?
A sua mão está estendida. Quem, pois, a fará voltar atrás? O Senhor dos Exércitos já determinou na nossa vida. Ele já garantiu o nosso futuro. Ele já foi adiante. Ele tem a mão estendida sobre nós. Então essa coisa, porque fizeram um trabalho contra mim. Que trabalho contra você? Não vale encantamento. A mão de Deus está estendida. Ninguém faz voltar. Amado, quando Deus estende a mão sobre alguém, ninguém faz voltar atrás. Ninguém faz voltar atrás. O céu está falando esta manhã. A terra está atento. A palavra foi lançada. Hoje Deus, o Senhor, manifesta a sua autoridade sobre a igreja Cristo Vive aqui no Rio, no Brasil e no mundo inteiro. O que saiu do trono já está em movimento em nosso favor. Eu tenho 2 versículos para terminar. Isaías 40, 10 e 11 diz: eis que o Senhor Deus virá com poder e o seu braço dominará. Eis que o seu galardão está com ele, diante dele a sua recompensa. Ele é o que Deus, se eu sou leal, ele me recompensa. Como pastor apacentará o seu rebanho. Então aqui não é o pastor Miguel Ângelo, não. Aqui é Deus, é Jesus que está apacentando. Entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seu seio. As que amamentam ele guiará mansamente. Estamos nos braços de Deus. Ele cuida de nós, Ele cuida da nossa família, Ele cuida da nossa fonte de renda, Ele cuida dos nossos negócios. O que Deus está dizendo é: seja leal ao único e verdadeiro Deus, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E eu termino com 2 de Crônicas 32, 8 diz: com ele está o braço de carne, mas conosco está o Senhor. Ele é nosso Deus para nos ajudar e para guerrear as nossas guerras. O povo cobrou ânimo com as palavras de Ezequias, rei de Judá. Olha, ele está quando diga Jesus está comigo. Diz: Deus me ajuda e guerreia as minhas guerras. Diz que o povo cobrou ânimo. O povo ficou feliz. Are you happy, sir? Are you happy? Ok. Então, diz que o povo ficou animado. E eu espero em Deus que você esteja animadaço, amado, sabendo o Senhor está com você, Ele te ajuda, Ele guerreia as tuas guerras, Ele vence por você, Ele já te curou, Ele já te libertou, Ele já restaurou a tua família, Ele já restaurou a tua empresa, Ele já abriu a porta, Ele já fez um milagre. Só Ele, Deus. Aleluia, glória a Deus, só Ele é Deus. Levante uma das mãos para os céus, coloque outra sobre o seu peito, sobre o seu coração. Você vai ver que quando você coloca a mão sobre o coração, a tua batida diminui, amado, porque isto é um contexto divino. Você está, Cristo em mim, Cristo em mim. Diga: Senhor Jesus, toda arma forjada contra mim não prosperará. Fortalezas, sofismas e altivezes estão caídos por terra. O homem mau, o fraudulento, o enganador, o sanguinário estão destruídos. Diga: principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso, forças espirituais do mal que lançaram dardos, eu os apago com o escudo da fé. Senhor, gloria-te neste lugar, Deus. Mostra a cura divina agora, o milagre, Deus. Alguém que entrou aqui aterrorizado com tantos problemas na cabeça, Tu és quem guerreia as nossas guerras. Alguém que está pensando em suicidar lá do outro lado, Deus é a tua força. Tu não morrerás. Ergue-te, levanta-te, brilha.
Louve ao Senhor. Dê glórias a Deus no seu lugar. Diga que você o ama. Você é grato pela obra que Ele fez na sua vida, pelas coisas que Ele fará na sua vida, pelas portas que Ele já abriu, pelos milagres de saúde. Não pode resistir. Quando Deus decreta uma cura, não tem câncer que possa resistir, não tem tumor que possa resistir, não tem nenhum encantamento que possa resistir. Deus já decretou, já falou, a mão dele não volta atrás, Ele não tem ouvido fechado, a sua mão está estendida sobre nós. Fortalece este homem, esta mulher, esta família, meu Pai. Essa pessoa que muitas vezes baixa a cabeça, se acovarda, Senhor, procrastina, adia, porque tem medo de dar passos de fé. Senhor, vem com a tua mão poderosa. Que todos recobremos o bom ânimo. Aleluia. Aleluia. Só Jesus é Deus, irmão. Derrama-se caramante, oh maramas. Por Ele e para Ele são todas as coisas. Quanto nós sofremos para chegar aqui, aquele corinho. Quanto sofremos para chegar aqui. Quanto sofremos para chegar aqui. E agora nós estamos no reino. Nós estamos no reino. Nós estamos no reino. Aleluia. No primeiro céu. Mas o terceiro céu está atento. Os olhos de Deus correm sobre toda a terra. Aleluia, Deus. Glórias a Jesus. Glórias a Jesus. Glórias a Jesus. Eu te louvo, oh Deus. Eu te engrandeço, Senhor. Eu te engrandeço. Já descobriram qual é o hino? Sim, no teu amor. Vamos ficar de pé. É o que de melhor eu posso descrever. Quando penso no caminho que andei pra chegar aqui. Sim, sim. Sim, o teu amor É o que de melhor eu posso descrever. Vamos lá, os sons, vamos lá. Quando penso no caminho que E andei andei para chegar aqui. Levante as suas mãos. eu vi milagre acontecer, eu vi sinais do céu, teu livramento me alcançou, a minha sorte mudou, eu vi teu bálsamo curar a minha dor, Senhor. E o impossível? O impossível aconteceu, bateu na minha porta. Ninguém acreditou, Ninguém acreditou. mas eu não desisti. Meu choro durou uma noite, E a minha alegria? mas a minha alegria chegou. Nosso Deus é fiel.
Glória a Deus. Senhor Jesus, do teu trono, tu já decretaste a vitória para cada membro da igreja. Pessoas correrão em massa para este lugar. Até os que foram roubados da igreja voltarão a Sião. A obra está completa. Ninguém pode barrar o decreto de Deus. Agindo o Senhor, quem impedirá? Nós vamos voltar aos nossos lares. Os anjos nos guardarão. Em nome de Jesus, todos os nossos caminhos serão guiados por Deus. Ele já foi adiante. As pessoas estão participando das mídias, na internet, nas mídias sociais, no satélite. Eu te abençoo. Eu declaro que sobre a tua vida está a bênção de Deus. A porção de Deus será dobrada. E a glória da segunda casa será maior. Vamos em paz. Um ânimo recobrado. Porque a viagem é longa, a jornada é longa. Comemos hoje o pão da vida, bebemos a água da vida, e agora caminharemos virtuosamente, poderosamente e vitoriosamente. Vai em paz, amado, em nome de Jesus, e volte. E tenha o desejo de voltar sempre, para que as tuas raízes te levem a uma grande árvore frutífera para a glória do Senhor. Graça e paz em nome de Jesus. Todos digam amém, amém e amém. Não saia sem cumprimentar 2, 3, 4 ou 15 ou 20 irmãos, por favor. Um abraço cura, um abraço faz